Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na jornada de Uhtred de Bebbanburg, que é, sem dúvida, um dos personagens mais complexos da ficção histórica. A ideia aqui é usar o primeiro livro das Crônicas Saxônicas para a gente entender como se constrói um homem que está dividido. Dividido entre dois mundos, duas fés e, principalmente, duas lealdades que vão moldar quem ele é. É com essa frase, essa declaração de guerra, que a gente conhece ele. Uhtred não é só quem narra a história. Ele é o próprio conflito que deu origem à Inglaterra. A saga dele é sobre vingança, sobre honra, mas lá no fundo é uma busca sem fim por identidade. E aí que está a grande questão, a pergunta que pulsa no centro de toda a história. Ele nasceu nobre, saxão, com um destino traçado para o dever cristão, mas foi criado como um guerreiro pagão. Essa dualidade não é só um drama interno dele, é o espelho de uma época de choque cultural, uma época violenta e de muita transformação. Para a gente decifrar o Uhtred, a gente precisa sacar esse conceito aqui, hibridismo cultural. E não é sobre escolher um lado, sabe? É sobre como a colisão e depois a fusão do mundo saxão com o dinamarquês cria algo totalmente novo. Isso acontece tanto na nação que está nascendo, quanto na alma de um único homem. Então, para começar, vamos voltar lá para o início de tudo, para a Nortúmbria do século IX. Era um mundo bem rígido, definido por herança, por terra e pela fé. Vamos ver como era a vida do Uhtred antes do destino, ou como ele diria, Word, mudar completamente as regras do jogo. Olha só, ele não nasceu Uhtred. O nome dele era Osberht. E como era o segundo filho, o caminho dele parecia bem claro. A igreja. Um destino que, convenhamos, ele detestava. Mas o destino tinha outros planos. Com a morte trágica do irmão mais velho, ele vira o herdeiro. E aí sim é rebatizado como Uhtred. Ele se torna o herdeiro de Bebbanburg, mas não por muito tempo. Imagina só esse mundo. O mundo saxão da infância dele era todo regrado, um lugar de piedade, de restrição, um mundo de padres como o tutor dele, o Beoca, e de obrigações com um Deus que o Uhtred nunca sentiu que era o seu. Era uma vida já escrita, sabe, rígida e que para ele não tinha o gosto de liberdade. Mas aí, tudo muda. Do nada, aparecem no horizonte aqueles navios com cabeça de dragão. Esse é o ponto de virada não só para a vida do Uhtred, mas para ele inteira. É aqui que a alma dele vai ser forjada num fogo completamente diferente. É no meio de uma batalha que dá tudo errado que o pai do Uhtred morre, e o jovem herdeiro com só 9 anos de idade vira escravo. Só que a coragem daquele moleque impressiona o captor, o temido Jarl Ragnar. Em vez de matar o garoto, o Ragnar leva ele para casa. E ali a vida saxã do Uhtred acaba. E uma outra totalmente nova começa. E essa tabela aqui, cara, ela resume tudo. De um lado, o mundo saxão, dever, regras, um deus silencioso. Do outro, o mundo dinamarquês, liberdade, honra de guerreiro e uma lealdade que se conquista no dia a dia, não se impõe. Para um menino como o Uhtred, a atração por esse novo mundo foi irresistível. E essa citação aqui do próprio Uhtred diz tudo, Com os dinamarqueses, ele finalmente encontrou a liberdade que a alma de guerreiro dele tanto queria. Ele aprendeu que a honra de um homem vale muito mais que a piedade de um padre, e que a lealdade é um laço que se forja no coração, não num juramento feito da boca para fora. O Ragnar vira mais que um captor, ele vira o pai que o Uhtred, na verdade, nunca teve. Ele ensina o Uhtred a lutar, a rir, a viver. O Uhtred abraça os deuses nórdicos, Thor, Odin, e encontra irmãos de verdade no Ragnar o jovem. Ele não era mais um prisioneiro. Ele pertencia àquele lugar. No coração, ele era um dinamarquês. Só que o destino é uma coisa bem traiçoeira. Uma tragédia simplesmente destrói o seu mundo dinamarquês e o força a navegar de novo por águas bem turbulentas, entre os seus dois passados. Isso vai colocar as lealdades e a identidade dele à prova mais uma vez. Aí vem a tragédia. O traiçoeiro Kartian ataca o salão do Ragnar e queima a sua família adotiva viva. Uhtred perde tudo, de novo. A partir desse momento, a vida dele passa a ser movida por um único propósito. Uma coisa avassaladora: vingar a morte do homem que ele chamava de pai. Essa linha do tempo aqui mostra bem a montanha-russa que foi a vida dele. Sozinho, caçado, Uhtred não tem escolha a não ser buscar refúgio no único reino saxão que ainda estava de pé, o Essex, governado pelo rei Alfredo. Ele se vê forçado a jurar lealdade a um rei cristão só para sobreviver, mesmo que isso signifique lutar contra o povo que ele aprendeu a amar. E essa comparação é sensacional para a gente entender o conflito que vivia dentro dele. De um lado, o Ragnar, o pai que deu amor, liberdade e uma identidade de guerreiro.
Do outro, o Alfredo, o rei que oferece uma chance de reconquistar o nome dele, mas que exige em troca obediência, piedade e serviço a um Deus em que ele não acredita. Essa relação dele com Alfredo é o que move a história. É uma mistura muito complexa de ódio e respeito. O Uhtred despreza a fé e o que ele vê como fraqueza no Alfredo, mas ele não pode negar que o cara é um gênio, um estrategista brilhante. No fim, ele se torna a espada de um rei que, no fundo, preferia que ele fosse um santo. Então, depois de tudo isso, a gente volta para a pergunta inicial. Quem, afinal, é o Uhtred? Ele não é mais aquele minheiro saxão de Bebbanburg e ele também não é mais só um guerreiro dinamarquês. Ele se tornou algo completamente novo. E a grande sacada é essa. Uhtred transcende as duas culturas. Ele não pertence de verdade a nenhuma delas. Mas, ao mesmo tempo, ele entende as duas como ninguém. Ele acaba se tornando uma ponte. Um guerreiro que personifica esse hibridismo que, aos poucos, estava forjando uma nova nação. E é justamente essa mistura que faz dele uma arma letal. Ele tem a liberdade de pensamento de um pagão, mas está preso por juramentos saxões. Ele consegue antecipar os movimentos dos dinamarqueses porque ele pensa exatamente como eles. E tudo isso alimenta o objetivo final dele, a única coisa que nunca muda: retomar Bebbanburgo, a fortaleza que é dele por direito de sangue. E é aí que a coisa fica genial. A história pessoal do Uhtred é, no fundo, a história da própria Inglaterra. A nação não nasceu só da vitória de um lado sobre o outro, mas da fusão, do conflito, da mistura desses dois povos. Uhtred é um microcosmo. Ele é a encarnação viva dessa grande transformação histórica. Olha que legal essa passagem do livro porque ela mostra como essa mistura acontecia na vida real, no dia a dia. Não era só no campo de batalha, era na língua, nos costumes, na identidade das pessoas comuns. A linha que separava um saxão de um dinamarquês estava ficando cada vez mais borrada, e o Uhtred vivia exatamente nessa fronteira. No fim das contas, a saga do Uhtred joga essa pergunta no nosso colo. É o nosso nascimento que nos define? Ou são as escolhas que a gente faz, as lealdades que a gente abraça, as famílias que a gente escolhe? A jornada dele sugere que a resposta talvez seja os dois. Afinal, o destino é tudo.